As gêmeas do milionário solitário choravam todas as noites há 6 meses, até a nova babá descobrir o que ninguém viu. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O som começou pontualmente às 9 da noite. Primeiro, um gemido baixo, quase um suspiro de dor vindo do quarto das crianças. Depois, o outro se juntou. E em menos de 1 minuto, o choro duplo tomou conta do apartamento de 400 metros quadrados no coração do Itaim Bibi. Para Leonardo Santorini, aquele som era o início de mais uma noite no inferno. Um inferno que já durava exatos 6 meses. Ele estava parado do lado de fora da porta branca do quarto, a mão suspensa no ar, sem coragem de girar a maçaneta. Escutava os gritos agudos e desesperados de Sofia e Valentina, suas filhas. 6 meses de vida, 6 meses de um lamento que nenhum especialista, nenhuma babá, nenhuma reza conseguia silenciar. A babá da vez, uma senhora que jurou ter nervos de aço, estava lá dentro, tentando em vão acalmá-las com uma canção de ninar que se perdia no meio do barulho. "Por favor, meninas, por favor!" A voz da mulher soava cansada, derrotada. Leonardo fechou os olhos. A culpa o consumia. Era uma culpa que tinha o cheiro do antisséptico do hospital sírio-libanês e o rosto pálido de sua esposa, Isabela, nos seus últimos segundos de vida. Ela se foi no exato momento em que as gêmeas nasceram. Desde aquele dia, o choro nunca mais parou. Era como se as filhas, de alguma forma, soubessem o que tinham perdido. Como se chorassem por uma mãe que nunca chegaram a ter nos braços. Ele se afastou da porta e caminhou pela sala ampla e vazia. Os móveis de design italiano, as obras de arte nas paredes, a vista espetacular da Faria Lima iluminada à noite. Nada daquilo importava. Sua casa havia se tornado uma prisão sonora. As meninas rejeitavam tudo. Mamadeiras eram empurradas com força. Brinquedos coloridos eram ignorados. O colo de estranhos só parecia piorar a agonia. O telefone vibrou em seu bolso. Era Ricardo, seu irmão mais novo. Leonardo atendeu, já sabendo o que viria. "Léo, estou ligando sobre o e-mail do síndico, de novo." "Eu sei, Ricardo, eu recebi." A voz de Leonardo era um fio, sem a firmeza do magnata que comandava a Santorini Incorporações. "Eles estão ameaçando entrar com uma ação judicial. Dizem que o barulho é insuportável, que está violando o regulamento do condomínio. 12 babás em 6 meses, Léo. A agência me ligou hoje. A senhora Matilde pediu demissão. Ela disse que nunca viu nada igual." Leonardo passou a mão pelo cabelo, sentindo o cansaço pesar em seus ombros. "E o que você sugere que eu faça, Ricardo? Já chamei os melhores pediatras, gastamos uma fortuna em exames. Elas não têm nada, fisicamente são saudáveis, mas elas não param de chorar." Houve um silêncio do outro lado da linha, preenchido pelo som distante do lamento das gêmeas. "Você não pode continuar assim. Você precisa estar à frente da empresa e está dormindo no escritório há semanas. As pessoas estão comentando. Você precisa de alguém que resolva isso. Alguém definitivo." "Não existe ninguém definitivo." Leonardo explodiu, sua voz carregada de frustração. "Ninguém consegue. Parece que elas sentem falta." Ele parou, sem conseguir terminar a frase. "Sentem falta dela. Sentem falta de Isabela." "Esqueça isso, Leonardo. Elas são bebês. Precisam de rotina, de pulso firme. Talvez o problema seja você, que foge todas as noites." A acusação doeu, principalmente porque Leonardo sabia que havia um fundo de verdade nela. Ele não suportava o choro porque o som o lembrava de sua falha. A falha em proteger Isabela. A falha em consolar suas próprias filhas. Ele era um fracasso como pai, e fugir para o silêncio do escritório na Vila Olímpia era sua única válvula de escape. "Eu preciso ir", disse Leonardo, encerrando a conversa antes que ela piorasse. Ele não voltou para a porta do quarto das meninas. Em vez disso, pegou a pasta de couro sobre a mesa de jantar,
as chaves do carro e saiu do apartamento, deixando para trás o som da sua tragédia pessoal. Ao entrar no elevador privativo, o silêncio pareceu quase violento. A babá provavelmente não duraria até o amanhecer. Seria a 13ª a desistir. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, a cidade pulsava com vida, indiferente à sua dor. No seu escritório, o silêncio era absoluto. Ele se sentou em sua cadeira de presidente, olhou para a cidade adormecida através da janela panorâmica e sentiu um vazio profundo. O dinheiro, o poder, o sucesso, tudo parecia uma piada. Ele daria cada centavo, cada prédio, cada contrato milionário por uma única noite de paz. Uma noite em que pudesse segurar suas filhas e sentir que era, de fato, o pai delas, e não apenas o homem que fugia do seu choro. A quilômetros de distância do luxo silencioso do escritório de Leonardo, em um apartamento simples no bairro da Liberdade, outra batalha era travada. Helena Marques observava seu filho Miguel dormir. Aos 8 anos, ele tinha um mundo inteiro dentro de si, um mundo que nem sempre se conectava com o exterior da maneira que as outras pessoas esperavam. Seu autismo leve exigia paciência, rotina e, acima de tudo, a escola especializada em Pinheiros, onde ele finalmente estava começando a florescer. Uma escola cuja mensalidade ela não tinha mais como pagar. Helena se afastou do quarto do filho e foi para a pequena sala, sentando-se em frente ao seu notebook. A tela mostrava o saldo da sua conta bancária. O número era tão baixo que lhe causava um frio na barriga. Fazia 3 meses desde a sua demissão do Hospital das Clínicas. Demitida. A palavra ainda tinha um gosto amargo. Ela não fora demitida por incompetência. Pelo contrário, fora dispensada por denunciar a negligência de uma equipe que custou a vida de um bebê prematuro. Sua tentativa de fazer o certo destruiu sua carreira. Ninguém queria contratar a enfermeira que causava problemas, a que não ficava quieta. Seu celular tocou. Era Clara, uma antiga colega do hospital. Helena. Oi, querida. Como você está? Estou bem, Clara. Na medida do possível. E você? Correndo, como sempre. Escuta, eu sei que não deveria, mas fiquei pensando. Nenhuma novidade sobre trabalho? Helena suspirou, o peso do mundo em seus ombros. Nenhuma. Parece que meu nome foi parar em uma lista negra. Enviei meu currículo para dezenas de clínicas e hospitais. A maioria nem responde. Miguel precisa da escola, Clara. A vaga dele depende do pagamento da próxima semana. Eu sinto muito, Helena. É tão injusto. Você era a melhor enfermeira daquela ala de neonatologia, a mais dedicada. Dedicação não paga as contas, respondeu Helena, a voz embargada. Mas obrigada por ligar. Significa muito. Depois de desligar, ela voltou ao notebook, abrindo um site de empregos sem muita esperança. Filtrou a busca para cuidadora e enfermeira particular. A maioria das vagas oferecia um salário baixo, insuficiente para cobrir seus custos. Ela estava prestes a fechar a página quando um anúncio lhe chamou a atenção. As palavras eram diretas, quase brutais. Procura-se babá para bebês gêmeos. Requisito obrigatório. Experiência comprovada com recém-nascidos em situações de crise. Bebês de 6 meses que choram há 6 meses. Disponibilidade total. A descrição era um grande aviso de perigo. Qualquer pessoa em sã consciência passaria longe, mas foi o último item que fez o coração de Helena parar por um segundo. O salário, R$15.000 por mês. Era mais do que ela ganhava no hospital. Era a salvação. Era o dinheiro que garantiria a escola de Miguel por um bom tempo. Um sentimento de propósito começou a se formar em seu peito. Chorar há 6 meses desde o nascimento não era normal. Não era cólica, não era manha, era trauma. Era algo profundo, algo que sua especialização em musicoterapia neonatal pela USP e seus anos na UTI com bebês prematuros a ensinaram a reconhecer. Aquelas crianças não precisavam de uma babá comum, precisavam de uma especialista,
Precisavam dela. Com as mãos firmes, ela pegou o telefone e discou o número do anúncio. Uma voz masculina e apressada a atendeu. Era Ricardo Santorini. Helena se apresentou com calma, listando suas qualificações sem demonstrar o desespero que sentia. Houve uma pausa do outro lado. Você tem certeza que entende a situação, senhora Marques? 12 cuidadoras já desistiram. Elas não param de chorar. Nunca. Eu entendo perfeitamente, respondeu Helena, sua voz transmitindo uma confiança que ela não tinha certeza de possuir. Eu gostaria de conhecê-las. 2 horas depois, Helena estava na portaria de um dos prédios mais luxuosos de São Paulo. Ao sair do elevador no andar da cobertura, o som a atingiu. Era exatamente como imaginava, mas ainda assim era de partir o coração. Um choro duplo, intenso, cheio de uma dor que parecia antiga demais para corpos tão pequenos. Uma mulher visivelmente exausta abriu a porta. Era a babá número 12, a senhora Matilde, com as malas prontas ao lado do corpo. Ela apenas olhou para Helena com pena e sussurrou: "Boa sorte, você vai precisar." Helena entrou. O apartamento era magnífico, mas ela mal notou. Seguiu o som até um corredor e parou na porta de um quarto infantil. Lá dentro, em 2 berços separados, estavam eles. 2 anjinhos de cabelos dourados e pele clara, com os rostinhos vermelhos e molhados de lágrimas. O choro era tão forte, tão sincronizado, que parecia uma única voz de sofrimento. Naquele instante, Helena não viu um desafio impossível. Viu 2 almas perdidas, chamando por algo que lhes foi tirado. E sentiu, com toda a força do seu ser, que ela era a única pessoa no mundo que poderia entender aquele chamado. A primeira noite de Helena foi dedicada a observar. Ela não tentou as técnicas que as outras 12 babás provavelmente usaram. Não forçou mamadeiras, não sacudiu chocalhos, não insistiu em ninar. Em vez disso, sentou-se numa poltrona de balanço, posicionada exatamente entre os 2 berços, e simplesmente escutou. Deixou que o choro das meninas a envolvesse, analisando cada tom, cada pausa, cada explosão de desespero. O som era doloroso, mas para Helena era informação, e ela precisava entender a linguagem daquela dor. Foi na segunda noite, quando o relógio na parede marcou 2:30 da madrugada, que a verdade começou a se revelar. Helena estava exausta, mas sua mente de enfermeira estava alerta. Ela notou algo extraordinário. O choro não era caótico. Havia uma estrutura nele. Sofia iniciava um lamento agudo e, quase como uma resposta, Valentina entrava com um choro mais grave, preenchendo o espaço sonoro. Não era uma competição de gritos, era um dueto de luto. Elas estavam chorando em uma sincronia musical. Um chamado ritmado e desesperado por alguém que não estava ali para responder. "Meu Deus!" sussurrou Helena para o quarto vazio. "Vocês estão chamando por alguém." Movida por essa nova certeza, ela soube que precisava encontrar uma pista sobre Isabela. O quarto era impecavelmente decorado, mas parecia frio, impessoal. Helena começou a procurar por algo que tivesse sido da mãe. No fundo do espaçoso armário, atrás de pilhas de lençóis e cobertores que nunca foram usados, ela encontrou o que procurava. Uma caixa de madeira escura, claramente um item pessoal guardado para não ser visto. Com o coração acelerado, ela levou a caixa para a poltrona e a abriu. Dentro havia um par de sapatinhos de lã, uma foto de ultrassom e, por baixo de tudo, um diário com capa de couro. Na primeira página, a caligrafia elegante de Isabela dizia: "Para minhas filhas, Sofia e Valentina, para que um dia saibam o quanto foram amadas, desde o primeiro instante." Helena começou a ler e as lágrimas vieram sem que ela percebesse. Eram páginas e páginas de amor, sonhos e expectativas. E então ela encontrou a peça que faltava, uma entrada de quase 9 meses atrás. 21 horas, é a nossa hora. Comecei a cantar Nina Nana para minhas meninas. É uma canção de ninar italiana que minha avó cantava para mim.
Eu canto todas as noites, sem falta. Sinto que elas me ouvem. Sinto os movimentos delas se acalmarem dentro de mim. É o nosso segredo. Fico aqui, na poltrona do quarto delas, cantando até às 3 da manhã, que é quando o sono finalmente me derruba. Helena leu a mesma descrição dezenas de vezes, em diferentes páginas. O ritual era o mesmo, todas as noites. A verdade a atingiu com uma força imensa. As gêmeas não choravam por cólica ou fome. Elas choravam de saudade. Uma saudade do único mundo que conheceram por 9 meses. Elas sentiam falta da voz da mãe, do calor, da vibração do seu corpo, do som do seu coração. O choro não era um sintoma de um problema. Era a recriação da rotina que lhes foi brutalmente tirada. Elas chamavam pela mãe que, desde o nascimento, nunca mais respondeu. Sabendo exatamente o que fazer, Helena pegou seu celular, encontrou um canto silencioso do apartamento e, com a voz mais suave que conseguiu, gravou a si mesma cantando Nina Nana. Sua voz não era a de Isabela, mas era a voz de uma mãe, cheia de carinho e compreensão. Em seguida, baixou um áudio com o som de batimentos cardíacos lentos e rítmicos. Com um aplicativo simples, juntou os 2 sons. Ela voltou para o quarto, o coração batendo forte de expectativa. O lamento das meninas continuava, cortando o silêncio da madrugada de São Paulo. Helena respirou fundo e apertou o play. A melodia suave de Nina Nana começou a tocar, acompanhada pelo som baixo e constante de um coração batendo. O efeito foi imediato e poderoso. O choro de Sofia vacilou, transformando-se num soluço confuso. Valentina parou de chorar de repente, sua pequena cabeça virando-se na direção do celular. Em menos de 10 segundos, um silêncio absoluto e profundo tomou conta do quarto. Era uma calma que aquele apartamento jamais havia experimentado. Os corpinhos tensos das gêmeas relaxaram nos colchões. Suas respirações se tornaram tranquilas e seus olhos, ainda brilhando com as lágrimas recentes, fecharam-se lentamente. Pela primeira vez em 6 longos meses, Sofia e Valentina dormiam em paz. Helena ficou olhando para elas, com o rosto molhado pelas próprias lágrimas. O mistério estava resolvido. Elas só queriam a mãe de volta, e naquela noite, de certa forma, elas a tiveram. Leonardo acordou na manhã seguinte no sofá de seu escritório na Vila Olímpia, com o corpo doendo e a alma cansada. O sol já iluminava a cidade, mas para ele era apenas o início de mais um dia de tormento. Ele tomou um banho rápido no banheiro privativo, vestiu uma camisa amassada e se preparou para o retorno ao seu apartamento, um lugar que ele já não considerava um lar. O trajeto foi feito em modo automático, com o estômago embrulhado pela ansiedade. Ele já antecipava o som que o receberia, o choro agudo e incessante que era a trilha sonora de sua vida. Ao sair do elevador em seu andar, ele parou, esperou, e nada. O silêncio era tão completo, tão absoluto, que pareceu errado. Por um instante, pensou que algo terrível havia acontecido. Seu coração disparou de uma forma diferente, não por exaustão, mas por um medo súbito e desconhecido. Ele abriu a porta do apartamento devagar. A quietude continuava. Era uma paz que ele não conhecia, uma tranquilidade que o deixava tenso. Caminhou pé ante pé pelo corredor, como um invasor na própria casa, em direção ao quarto das gêmeas, o lugar de todo o seu sofrimento. A porta estava entreaberta. De lá de dentro vinha um som baixo e suave, uma melodia cantarolada. Ele espiou pela fresta. A nova babá, Helena, estava de costas para ele, organizando mamadeiras em uma bancada, e cantarolava baixinho a mesma canção de ninar que saía do seu celular, apoiado ali perto. E nos berços, lado a lado, Sofia e Valentina dormiam. Não era um sono agitado, interrompido por soluços. Era um sono profundo, sereno. Seus rostinhos, que Leonardo só conhecia contorcidos pelo choro, estavam relaxados, angelicais. Suas pequenas bocas entreabertas, a respiração calma e regular.
Era uma visão tão inédita, tão impossível, que Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou no batente da porta, simplesmente incapaz de processar a cena. Nesse momento, Helena se virou e caminhou até o berço de Sofia, que havia se mexido um pouco. Com uma delicadeza que o deixou sem ar, ela ajeitou a bebê, segurando-a por um instante antes de deitá-la novamente. A luz da manhã que entrava pela janela iluminou seu perfil, a maneira como sua mão segurava a cabecinha da criança. E por um segundo, devastador, Leonardo não viu Helena. Ele viu Isabela, viu a esposa que sonhava com aquele quarto, que sonhava em segurar as filhas daquele jeito. A imagem durou apenas um instante, mas foi o suficiente para que uma dor aguda o atravessasse. Senhor Santorini, a voz de Helena o trouxe de volta à realidade. Ela o olhava com uma expressão calma, sem surpresa. Leonardo tentou falar, mas sua voz saiu rouca, um sussurro. O quê? Como? Elas estão bem, disse Helena, aproximando-se dele. Elas dormiram a noite toda. Mas como? O que você fez? Que remédio você deu a elas? A desconfiança era sua única defesa contra a onda de emoções que o ameaçava. Helena não se ofendeu. Seu olhar era compreensivo. Nenhum remédio. Elas não precisavam de remédio. Elas sentiam falta da rotina que tinham com a mãe. Sentiam falta da música que ela cantava, do som do coração dela. Eu apenas dei a elas uma lembrança do que perderam. A explicação era tão simples e ao mesmo tempo tão profunda que Leonardo se sentiu um completo idiota. Uma estranha, em menos de 48 horas, tinha decifrado a alma de suas filhas. E ele, o pai, em 6 meses, só conseguiu fugir. A verdade o atingiu com força. Ele nunca tinha sido pai. Ele era apenas um homem assombrado pelo luto, tentando sobreviver ao barulho, contando as horas para escapar. Helena não tinha apenas acalmado 2 crianças. Ela tinha exposto o tamanho do seu fracasso. Um novo sentimento, ainda mais assustador que a culpa, começou a tomar forma dentro dele. O medo. Essa paz era frágil. Essa mulher era a única responsável por ela. E se ela fosse embora? Se, como as outras 12, ela decidisse que o trabalho era pesado demais? A ideia de voltar ao inferno sonoro depois de provar daquela calmaria era insuportável. Ele não sobreviveria a uma perda dupla. Não de novo. A esperança que Helena trouxe era perigosa, porque o tornava vulnerável outra vez. Ele continuou ali, parado na porta, um milionário poderoso, que se sentia o homem mais fraco e impotente do mundo, olhando para a mulher que salvara suas filhas e que, sem saber, o havia colocado diante de seu maior inimigo, ele mesmo. O silêncio no corredor era pesado. Leonardo continuava parado, um espectador paralisado diante da paz que Helena havia criado. Foi ela quem quebrou o momento, com uma voz suave, mas firme, que o forçou a sair de sua imobilidade. Senhor Santorini, a tranquilidade delas ainda é muito frágil. O choro parou, mas o trauma ainda está aqui. Durante o dia, Leonardo observou o que ela queria dizer. Embora as gêmeas não chorassem com a mesma intensidade de antes, elas eram extremamente assustadas. Um barulho mais alto, uma mudança de luz, a aproximação de um rosto desconhecido, tudo as deixava em estado de alerta. Sofia sofria com um refluxo nervoso que a fazia se contorcer de dor após as mamadas, e Valentina, sempre a mais quieta, parecia pequena e frágil demais para seus 6 meses, seu peso visivelmente abaixo do ideal. E havia algo mais. Algo que Helena percebeu com seu olhar treinado. Elas entravam em pânico perto dele. Não é pessoal, explicou Helena naquela tarde, enquanto preparava uma mamadeira. Elas associam a presença masculina, a voz mais grave, a uma quebra na segurança que sentiam. Precisamos reverter isso, mas antes preciso ter certeza de que não há nada mais. Gostaria de levá-las para uma consulta no Sírio-Libanês. O nome do hospital atingiu Leonardo. Era lá que Isabela havia morrido. Voltar lá parecia uma punição.
mas ele apenas concordou, incapaz de negar um pedido que, pela primeira vez, parecia lógico e bem fundamentado. A visita ao hospital foi um tormento silencioso para ele. Enquanto Helena conversava com um pediatra amigo dela, Leonardo esperava do lado de fora, as paredes brancas e o cheiro de limpeza, trazendo de volta as piores horas de sua vida. Foi Helena quem, ao sair da consulta, trazia no rosto uma expressão de profunda tristeza. Ela havia conseguido acesso aos registros do parto. Leonardo, ela o chamou pelo primeiro nome, a formalidade esquecida por um instante. Eu preciso lhe contar uma coisa. Aconteceu algo que explica tudo. Segundo os relatórios, as meninas nasceram exatamente no momento em que o coração de Isabela parou de bater. A informação era brutal. Leonardo sentiu o ar faltar. O que você quer dizer? Ele perguntou, embora já soubesse. Quero dizer que a última coisa que elas ouviram de dentro da mãe não foi uma canção, foi o silêncio. Elas sentiram o coração dela parar. O trauma delas não é apenas de separação. Tecnicamente, elas viveram o luto desde o primeiro segundo de suas vidas. A revelação foi devastadora. Naquela noite, de volta ao apartamento, a paz parecia ainda mais preciosa e delicada. Helena olhou para Leonardo com uma determinação renovada. Agora você precisa aprender a ser o porto seguro delas. Você vai aprender a ser a segurança que elas perderam. Elas não me querem por perto, Helena. Eu só as assusto, porque você se aproxima como um estranho, cheio de medo e hesitação. Você precisa se aproximar como o pai delas. Vou lhe mostrar. Ela chamou aquilo de maternagem masculina. Não se tratava de imitar uma mãe, mas de usar suas características para criar conforto. Ela o ensinou a segurar as meninas de uma forma específica, envolvendo o corpo delas com firmeza para que se sentissem contidas, como no útero. Ensinou-o a balançar o corpo num ritmo lento e constante, parecido com o caminhar. E então veio o maior desafio. Você precisa cantar para elas. Sua voz é grave e isso as assusta. Mas se você cantar a mesma canção com suavidade, elas vão começar a associar sua voz à segurança que a música traz. Leonardo sentiu-se ridículo, um magnata dos negócios, prestes a cantar uma canção de ninar. Mas o desespero era maior que seu orgulho. Helena colocou a pequena Sofia em seus braços. A menina imediatamente enrijeceu, o rostinho se contraindo, pronta para chorar. Agora, sussurrou Helena, cante, baixinho. Ele começou, a voz trêmula e desafinada. Nina nana, nina ó. Sofia começou a choramingar. Continue, insistiu Helena. Mais suave, deixe-a sentir a vibração no seu peito. Leonardo fechou os olhos e tentou de novo, focando apenas na sensação do pequeno corpo em seus braços. Cantou mais baixo, quase um murmúrio, e então o milagre aconteceu. O choro de Sofia parou. Ela ficou quieta e seus grandes olhos azuis, os olhos de Isabela, fixaram-se nos dele. Ela o estava vendo de verdade. Mais tarde, foi a vez de Valentina. Enquanto Leonardo lhe dava a mamadeira, ele começou a cantarolar a melodia. A menina, que nunca demonstrava reação a nada, parou de sugar por um instante. Seus lábios se curvaram num esboço de sorriso. Um sorriso. Pequeno, frágil, mas inconfundível. Foi a coisa mais bonita que Leonardo já tinha visto. Ele ergueu o olhar para Helena, que observava a cena com um sorriso discreto. Em seus olhos, Leonardo não viu apenas gratidão. Viu a si mesmo refletido. Um homem que, com a ajuda daquela mulher, estava finalmente e de forma muito dolorosa aprendendo a ser pai. As semanas seguintes transformaram o apartamento. A rotina, antes marcada pelo desespero, agora era ditada por uma coreografia de cuidado e cura. Leonardo não fugia mais para o escritório. Ele saía do trabalho mais cedo, ansioso para chegar em casa. As noites, embora ainda cansativas, eram preenchidas com um propósito compartilhado.
A presença de Helena tornou-se o eixo em torno do qual a nova vida daquela família girava. A conexão entre ela e Leonardo cresceu de forma natural, nos pequenos gestos do dia a dia. Era na maneira como ele lhe entregava uma mamadeira aquecida sem que ela precisasse pedir, ou no jeito que ela preparava um café para ele de madrugada quando o cansaço ameaçava vencer. Eles se tornaram uma equipe. Enquanto Helena dava banho em Sofia, Leonardo trocava a fralda de Valentina, ambos cantarolando baixinho a Nina Nana, que se tornara o hino da casa. As gêmeas, por sua vez, pareciam sentir essa união. Elas dormiam melhor, comiam com mais vontade e o mais impressionante. Só se acalmavam de verdade quando sentiam a presença dos dois no ambiente. A calma de Helena e a segurança recém-descoberta de Leonardo criaram um equilíbrio que era essencial para elas. Numa noite de verão, uma forte tempestade desabou sobre São Paulo. A chuva batia com força contra as janelas panorâmicas da sala e os trovões faziam as meninas se sobressaltarem nos berços. Helena e Leonardo passaram horas acordados, acalmando-as, seus ombros se tocando ocasionalmente no espaço apertado do quarto infantil. Pela primeira vez, eles se sentiram verdadeiramente como uma família, unidos contra o barulho do mundo lá fora. Quando a tempestade finalmente se acalmou e as meninas voltaram a dormir profundamente, os dois se sentaram na cozinha silenciosa. Elas se parecem com ela, disse Leonardo de repente, a voz baixa. Com Isabela. Eu tenho uma foto dela na minha mesa no escritório. Os olhos delas são idênticos. Helena o ouvia com atenção, oferecendo o raro presente do silêncio compreensivo. Ela teria sido uma mãe maravilhosa, continuou ele, olhando para um ponto fixo na parede. Ela planejou cada detalhe daquele quarto, escolheu cada brinquedo. Ela falava que mal podia esperar para ensiná-las a rir. E eu nem sabia como fazê-las parar de chorar. Você está aprendendo, Leonardo. Você está se tornando o pai que elas precisam. O olhar que ele lhe deu era cheio de uma gratidão tão profunda que fez o coração de Helena se apertar. Naquele momento, ela não era apenas a babá, e ele não era apenas o patrão. Eram duas pessoas encontrando um caminho através da dor. Mas enquanto essa delicada teia de afeto era tecida no apartamento, nos escritórios da Santorini Incorporações, outros planos eram traçados. Ricardo Santorini olhava para os relatórios financeiros espalhados sobre sua mesa e sentia um frio na espinha. A crise econômica estava afetando os negócios de forma severa e a empresa da família precisava de uma injeção de capital urgentemente. A solução tinha nome e sobrenome: Patrícia Almeida, herdeira da gigante Almeida Construtora. Uma fusão selada pelo casamento de Patrícia com Leonardo salvaria a todos. Para Ricardo, a nova babá de seu irmão era um problema, uma distração perigosa. Leonardo estava se apegando a ela, e isso colocava em risco o futuro de tudo o que eles construíram. Ele precisava agir. Pegou o telefone e discou um número que mantinha guardado para emergências. Alô? Preciso de um serviço, disse Ricardo, a voz fria e calculista. O nome é Helena Marques, ex-enfermeira do Hospital das Clínicas. Quero que você investigue a vida dela. O que exatamente o senhor procura? Perguntou a voz profissional do outro lado da linha. A razão pela qual ela foi demitida. Preciso de algo que a desqualifique. Algo que a tire da casa do meu irmão permanentemente. Encontre qualquer sujeira, qualquer erro, qualquer coisa que eu possa usar. Não me importa o que seja, desde que funcione. E quero isso o mais rápido possível. Ao desligar o telefone, Ricardo olhou pela janela de seu escritório. Ele não sentia culpa. Em sua mente, estava apenas protegendo sua família, seu legado. Ele não podia permitir que uma simples babá destruísse um império por causa de um romance improvável nascido do luto. No apartamento de Leonardo, a chuva havia parado completamente e uma sensação de paz preenchia o ar.
Uma paz que, sem que ninguém soubesse, estava prestes a ser destruída. Bastaram alguns dias para que o investigador particular contratado por Ricardo entregasse o que ele queria. Não era a verdade completa, mas era o suficiente. Com uma pasta de documentos em mãos, Ricardo marcou uma reunião urgente com Leonardo em seu escritório na Santorini Incorporações. «Léo, que bom que você veio», disse Ricardo, fechando a porta da sala de reuniões. Sua expressão era séria, calculada para parecer preocupada. «Eu sei que você não vai gostar do que eu fiz, mas eu precisei fazer isso para proteger você e para proteger as meninas». Leonardo sentiu um calafrio. «Proteger do quê? Do que você está falando, Ricardo?» «Dela, da Helena». Ricardo empurrou a pasta sobre a mesa de mogno. «Eu mandei investigar o passado dela». O rosto de Leonardo se fechou. «Você não tinha esse direito. Helena salvou as minhas filhas». «Será que salvou? Ou será que ela viu uma oportunidade?» Ricardo abriu a pasta, revelando cópias de relatórios e um termo de demissão. Ele apontou para uma linha específica. «Leia você mesmo. Helena Marques foi demitida do Hospital das Clínicas por negligência grave com recém-nascidos, resultando em morte de bebê prematuro». As palavras pareceram sugar todo o ar da sala. Leonardo olhou para o papel, depois para o rosto do irmão e de volta para o papel. Negligência. Morte de bebê. As palavras se conectaram em sua mente com seus piores medos. Ele era um homem ainda quebrado pelo luto, aterrorizado com a fragilidade de suas filhas. A confiança que ele havia começado a construir em Helena se desfez em um instante, substituída por um pânico gelado. E se tudo fosse uma farsa? E se ela fosse um perigo que ele, cego pela gratidão, havia colocado no coração de sua casa? A raiva veio em seguida, uma fúria cega e poderosa nascida do medo. Ele pegou o telefone e ligou para Helena. Sua voz era dura como aço. «Helena, preciso de você no meu escritório. Agora!» Menos de uma hora depois, Helena entrou na sala, o rosto aberto e um pouco preocupado com o tom da ligação. «Leonardo, aconteceu alguma coisa com as meninas?» Ele não se levantou. Apenas a encarou do outro lado da mesa, os olhos queimando de uma fúria que ela nunca tinha visto. «Aconteceu que eu descobri quem você é de verdade», disse ele, a voz baixa e cheia de veneno. «O quê? Do que você está falando?» A confusão no rosto dela era genuína, mas ele não a viu. Só via a traição. «Estou falando da sua demissão do Hospital das Clínicas. Estou falando do bebê que morreu sob os seus cuidados». O choque deixou Helena sem palavras por um segundo. «Leonardo, isso não foi assim que aconteceu. Eu posso explicar. Eu denunciei». «Explicar o quê?» Ele gritou, levantando-se com um movimento brusco, as mãos espalmadas na mesa. A sua dor, seu medo e sua culpa de meses se canalizaram naquele momento, naquela acusação. «Você mentiu sobre sua competência, usou minhas filhas traumatizadas para se aproveitar de mim, para ganhar minha confiança. Não, eu nunca faria isso. Você precisa me escutar. Eu não quero mais ouvir a sua voz». A fúria dele era total. «Saia da minha casa agora. Pegue suas coisas e suma. Eu não quero te ver perto das minhas filhas nunca mais». A crueldade das palavras a atingiu em cheio. Helena tentou dizer algo mais, mas a expressão no rosto dele era irredutível. Ricardo, que assistia a tudo de um canto, interveio com uma calma falsa, chamando os seguranças. Helena foi expulsa de forma brutal. 2 homens a acompanharam até o apartamento, observando-a enquanto ela, tremendo e com os olhos cheios de lágrimas, juntava seus poucos pertences. Ela não teve a chance de se despedir de Sofia e Valentina, de dar um último beijo em suas testas. Foi levada para fora do prédio como uma criminosa. Naquela mesma noite, o inferno voltou ao apartamento de Leonardo. Às 9 em ponto, o choro começou. Mas não era o lamento triste de antes. Era um grito de pânico, de abandono. As gêmeas se recusavam a comer, vomitavam de tanto chorar e seus corpinhos pequenos ardiam em febre.
Leonardo tentou de tudo, colocou a gravação de Nina Nana, mas o som da voz de Helena agora era uma tortura. Sem a presença dela, a música não tinha efeito. Ele passou a noite inteira acordado, indo de um berço para o outro, completamente impotente. O silêncio que ele tanto aprendeu a amar havia se transformado num barulho de agonia ainda mais profundo do que antes. Olhando para os rostos sofredores de suas filhas, Leonardo sentiu um frio terrível percorrer sua espinha. A raiva havia passado, e em seu lugar ficou uma certeza horrível, absoluta. Ele tinha cometido o erro mais terrível de sua vida. Ele não havia protegido suas filhas. Ele havia destruído a única pessoa no mundo capaz de salvá-las. Para Helena, a volta ao seu pequeno apartamento na Liberdade foi como acordar de um sonho e cair num pesadelo. Tudo parecia menor, mais cinza. A esperança que a havia sustentado nas últimas semanas desapareceu, deixando um vazio doloroso. Ela não havia perdido apenas um emprego. Havia perdido a chance de garantir a educação de Miguel. Havia perdido a conexão com duas crianças que ela já amava como se fossem suas, e havia perdido o começo de um sentimento por Leonardo que ela mal se atrevia a nomear. Seu sofrimento não passou despercebido. Miguel, com sua sensibilidade aguçada, absorveu a angústia da mãe. A rotina segura que Helena se esforçava tanto para manter foi quebrada pela sua própria tristeza. Em poucos dias, o menino regrediu. Começou a ter crises de ansiedade severas, recusando-se a ir para a escola ou a sair de casa. Numa tarde, a crise foi tão intensa que Helena, desesperada, o levou para a emergência do Hospital das Clínicas. O diagnóstico foi rápido: estresse agudo. Ele precisaria ficar internado para observação e para estabilizar seu estado emocional. Enquanto Helena velava pelo sono agitado do filho no leito de um hospital público, sentindo-se a pior mãe do mundo, Leonardo vivia seu próprio inferno particular. Fazia 3 dias que ele não dormia. O apartamento de luxo havia se transformado numa câmara de tortura. O choro das gêmeas era incessante, 18 horas por dia, um som agudo que perfurava seus tímpanos e sua alma. Elas mal comiam, perdiam peso a olhos vistos, e a febre ia e voltava. O pediatra, em sua última visita, foi claro: Senhor Santorini, elas estão entrando num quadro de desidratação. O estresse está afetando o sistema imunológico delas. Se não conseguirmos reverter isso, elas precisarão ser internadas. Internadas. A palavra o aterrorizou. Foi em meio a esse caos que ele recebeu uma ligação de sua secretária, lembrando-o de um almoço com Patrícia Almeida, arranjado por Ricardo. Sua primeira reação foi cancelar, mas uma parte dele, exausta de lutar, apenas cedeu. Ele encontrou Patrícia num restaurante discreto. Sua aparência era a de um homem derrotado, olhos vermelhos, barba por fazer, o terno caro amassado. Patrícia, uma mulher observadora e de bom coração, sentiu um aperto no peito. A culpa pelo plano de Ricardo pesou em sua consciência. Leonardo, você não parece bem, disse ela com delicadeza. É um momento complicado, respondeu ele a voz rouca. Patrícia respirou fundo. Escute, eu sei que não é da minha conta, mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Sobre a sua antiga babá, a Helena. O que o Ricardo lhe mostrou não era a história toda. Ele omitiu detalhes para me favorecer, para que a fusão acontecesse. Leonardo ergueu o olhar. Pela primeira vez em dias, algo além de exaustão apareceu em seus olhos. Uma fagulha de atenção. O que você quer dizer? Perguntou ele. Eu não sei os detalhes, confessou Patrícia, mas eu sei que ele estava obcecado com essa fusão e via a babá como um obstáculo. Ele me disse que contratou alguém para achar qualquer coisa contra ela. Por favor, verifique a história por conta própria. Eu sinto muito. A confissão de Patrícia foi o gatilho. Assim que saiu do restaurante, Leonardo acionou os melhores investigadores que o dinheiro poderia comprar com uma única ordem. Eu quero a verdade sobre Helena Marques.
a verdade completa, para ontem. A resposta veio em menos de 24 horas e foi devastadora. O relatório detalhado pintava um quadro completamente diferente. Helena não havia sido negligente. Ela era uma heroína. Havia denunciado 2 médicos por um erro que levou à morte de um recém-nascido, e o hospital, para abafar o escândalo, a demitiu e manchou seu nome. Mas a segunda revelação foi a que quebrou Leonardo por dentro. Os investigadores descobriram um fato que ela mantinha em segredo. Há 3 anos, Helena também havia perdido uma filha. Uma menina que nasceu morta no mesmo hospital onde Isabela morreu. Leonardo ficou sentado em seu escritório silencioso, o relatório em suas mãos trêmulas. A dimensão de seu erro era esmagadora. Ele não apenas acusou e humilhou uma mulher inocente, ele havia brutalizado alguém que entendia sua dor de uma forma que ninguém mais no mundo poderia. Alguém que carregava uma ferida idêntica em sua alma. A mulher que ele expulsou não era uma aproveitadora. Ela era o espelho de seu próprio sofrimento, e ele, em sua fúria cega, havia estilhaçado esse espelho em 1000 pedaços. O relatório nas mãos de Leonardo parecia pesar 1 tonelada. Cada palavra era uma confirmação de sua monstruosa crueldade. A verdade sobre Helena, sobre sua bravura e sua perda secreta, o esmagou. A primeira ação que tomou não foi movida pela lógica dos negócios, mas por uma culpa avassaladora. Seus investigadores o informaram que Miguel, o filho de Helena, estava internado no Hospital das Clínicas. Numa série de ligações rápidas e objetivas, Leonardo mobilizou seus recursos. De forma anônima, ele providenciou a transferência imediata de Miguel para o hospital israelita Albert Einstein, garantindo que o menino tivesse acesso ao melhor tratamento que o dinheiro poderia comprar, cobrindo todos os custos presentes e futuros. Ele sabia que era um gesto insuficiente, sabia que não se pode consertar uma alma com dinheiro, mas ele precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para começar a desfazer o mal que havia causado. Depois, ele entrou em seu carro. Não havia um destino claro em sua mente, apenas um nome: Helena. Dirigiu até o Hospital das Clínicas, um lugar que ele, em sua vida privilegiada, jamais imaginou frequentar. Durante o trajeto, toda a sua arrogância, toda a sua postura de magnata se desfez. Ele era apenas um homem, despido de seu orgulho, afogando-se em arrependimento. O ambiente do hospital público era caótico. Corredores cheios, pessoas com expressões cansadas e preocupadas, o cheiro de desinfetante no ar. Era um mundo de dor real, e ele se sentiu um intruso. Perguntou por Helena na ala pediátrica e uma enfermeira apontou para o fim de um corredor. Lá estava ela, sentada numa cadeira de plástico, pequena e encolhida, olhando para uma parede como se não visse nada. Seu rosto estava pálido, seus olhos fundos de exaustão e tristeza. O coração de Leonardo se partiu. Ele se aproximou, devagar. Helena! Ela ergueu a cabeça. Ao vê-lo, seu rosto se transformou. A tristeza deu lugar a uma dor aguda, a uma desconfiança profunda. Ela se levantou e tentou passar por ele, para ir embora, para fugir da fonte de seu sofrimento. Por favor... A voz dele saiu quebrada, desesperada. Só me escute. E então, Leonardo fez o que ninguém jamais poderia imaginar. Ali, no meio do corredor movimentado, sob os olhares curiosos de médicos, enfermeiros e outras famílias, o poderoso Leonardo Santorini caiu de joelhos na frente dela. As lágrimas que ele segurou por dias finalmente vieram, rolando por seu rosto sem vergonha. Ele ergueu o olhar para ela, um homem completamente quebrado. Helena, eu destruí a vida da mulher que salvou as minhas filhas. Começou ele, a voz embargada pelo choro. Você perdeu tudo por minha culpa, pela minha covardia, pelo meu medo. Eu fui um fraco e descontei toda a minha dor em você, a única pessoa que tentou me ajudar. As pessoas ao redor pararam para observar a cena, mas Leonardo não as via. Seus olhos estavam fixos em Helena.
Meus investigadores me contaram tudo. Contaram sobre o hospital, sobre como você lutou por aquela criança. E eles me contaram sobre a sua filha. Helena, eu sinto muito, eu sinto tanto, e saber que eu te fiz reviver essa dor é algo que eu nunca vou me perdoar. Ele respirou fundo, as palavras saindo num fluxo de pura agonia. Minhas filhas estão morrendo sem você. Sofia e Valentina não comem, não dormem, elas só choram. Elas precisam de você. E eu estou morrendo sem você. Eu te afastei quando mais precisei, e eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas eu estou te implorando. Por favor, me perdoe. Eu amo você, Helena. Eu amo você. E eu preciso desesperadamente que você volte para casa. Helena o olhava, o choque e a dor batalhando em seu rosto. As lágrimas também corriam pelas suas bochechas. Ela viu a verdade nos olhos dele. Viu a humilhação pública, a completa ausência de orgulho. Viu um homem transformado pela culpa. Seu coração estava em pedaços, mas ela também se lembrou dos rostinhos de Sofia e Valentina. Com a voz trêmula, ela finalmente respondeu: Eu não voltaria por você, Leonardo. Não depois da forma como você me tratou. Ele fechou os olhos, preparado para a rejeição. Mas eu volto por elas. Elas não têm culpa dos seus erros. E talvez... Ela hesitou, a voz quase um sussurro. Talvez um dia eu possa voltar por nós. Naquela noite, uma paz quase sagrada desceu sobre o apartamento. Assim que Helena entrou no quarto, o choro das gêmeas se transformou em soluços de alívio. Elas se agarraram a ela, como se suas pequenas vidas dependessem disso. E pela primeira vez em muito tempo, dormiram por 8 horas seguidas. Mais tarde, Leonardo a encontrou parada, velando o sono delas. Ele se aproximou por trás, o coração cheio de uma emoção que mal podia conter. Você nos trouxe de volta à vida, sussurrou ele. E no silêncio da noite, a cura, finalmente, teve permissão para começar. 8 meses depois, o sol da manhã iluminava os vitrais da Igreja Nossa Senhora do Brasil, em Higienópolis. A cerimônia foi pequena, íntima, apenas para os mais próximos. Não havia o brilho de um evento social, apenas a luz suave da felicidade reencontrada. Leonardo, em pé no altar, não era mais o homem assombrado que se escondia no trabalho. Seus olhos, antes cheios de dor, agora brilhavam com uma devoção serena enquanto observava Helena caminhar em sua direção. Mas o verdadeiro milagre veio logo atrás dela. Sofia e Valentina, agora com 1 ano e 2 meses de idade, eram as daminhas de honra. Usando vestidinhos brancos, elas caminhavam com passinhos trêmulos e determinados pela nave da igreja, cada uma segurando uma pequena cesta de flores. Não havia choro. Em seus rostos, apenas sorrisos curiosos para os convidados. Vê-las ali, saudáveis, felizes e em paz, era o testemunho silencioso de todo o amor que havia reconstruído aquela família. A vida de Leonardo havia se transformado de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. O executivo implacável que vivia para o trabalho deu lugar a um pai. Ele agora saía do escritório pontualmente às 5 da tarde. As mamadas da madrugada eram divididas, as fraldas eram trocadas com uma prática habilidosa, e a Nina Nana era cantada todas as noites, não mais com uma voz trêmula de medo, mas com o tom grave e amoroso que suas filhas aprenderam a amar. O apartamento na Faria Lima, um lugar de memórias dolorosas, foi vendido. Eles se mudaram para uma casa espaçosa em Alphaville, com um quintal gigante e grama verde onde as crianças podiam correr. Era um lugar de luz, de ar puro, um santuário para o futuro, não um mausoléu para o passado. Aos poucos, eles se tornaram uma família de verdade, nos detalhes mais simples. Miguel, que florescia com a estabilidade e o carinho, encontrou em Leonardo uma figura paterna que ele nunca teve. Certo dia, enquanto Leonardo o ajudava a montar um quebra-cabeça complicado, o menino olhou para ele e disse, com uma simplicidade que desarmou o homem: "Papai Léo,
Você pode me passar aquela peça azul? Leonardo sentiu um nó se formar em sua garganta e apenas entregou a peça, com um sorriso que preencheu todo o seu rosto. Miguel, por sua vez, se tornou o irmão mais velho, mais protetor que as gêmeas poderiam desejar, sempre cuidando para que elas não se machucassem em suas novas aventuras pelo jardim. E as meninas encontraram sua mãe. Num fim de tarde, enquanto Helena brincava com elas no tapete da sala, Sofia apontou para ela o rostinho iluminado por um sorriso e disse sua primeira palavra, clara e perfeita: mamãe. Valentina, ouvindo a irmã, repetiu o som com a mesma alegria: mamãe Helena. Helena as abraçou com força, as lágrimas de felicidade escorrendo livremente. Naquele momento, todas as feridas do passado pareceram finalmente cicatrizar. Naquela noite, a cena no quarto das crianças era a imagem da paz. As camas de Sofia e Valentina ficavam de um lado e a de Miguel do outro. As gêmeas já dormiam, os rostinhos serenos. Miguel desenhava em seu caderno, tranquilo, enquanto Helena, sentada numa poltrona entre as camas, cantarolava a Nina Nana, que havia unido todos eles. Leonardo entrou no quarto em silêncio e parou na porta, apenas observando. Sua família, sua vida, seu milagre. Ele se aproximou de Helena e a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro e inalando o cheiro de seus cabelos. Juntos, eles olharam para as 3 crianças que eram o centro do seu universo. Isabela enviou você para nós, sussurrou Leonardo, a voz carregada de uma emoção profunda. Ela te enviou para salvar nossas filhas e para me salvar também. Ele a apertou um pouco mais forte, o coração transbordando de um amor sereno e maduro. Agora eu sei que o amor não morre. Ele se multiplica. Somos 5 pessoas, mas vivemos com o amor de 6 corações. E no silêncio tranquilo daquele quarto, sob a melodia suave de uma antiga canção de ninar, a família que nasceu da dor encontrou sua felicidade completa, provando que mesmo após a mais escura das noites, a luz de um novo amanhecer é sempre possível. Para toda mulher que já sentiu o peso de uma perda irreparável e que, ao tentar se reerguer, teve seu coração ferido novamente pela injustiça e pela desconfiança. Para todo homem que, do alto de seu sucesso, olhou ao redor e só encontrou um vazio, uma solidão tão profunda que o fez questionar o valor de cada uma de suas conquistas. Para você que, para se proteger do mundo, construiu muralhas ao redor do coração, sejam elas de autossuficiência forjada na dor ou de riqueza usada como um escudo emocional, a história de Helena e Leonardo nos mostra uma das verdades mais poderosas e transformadoras da vida. A cura para a nossa maior dor, muitas vezes, não está onde a procuramos, mas sim no lugar que mais tememos. Ela pode estar escondida no mistério por trás do choro de 2 crianças que só sentiam falta do coração de sua mãe. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a ferida, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de um homem que se ajoelha em um corredor de hospital, despindo-se de todo o seu orgulho para implorar por perdão. E é ter a força de uma mulher que, mesmo com a alma partida, escolhe perdoar, não pelo homem que a magoou, mas pelas vidas inocentes que dependiam de sua compaixão. E nos prova, acima de tudo, que não somos definidos por nossos títulos, de CEO ou de babá, mas sim pela nobreza de nossas ações. Um homem pode, sim, abandonar a segurança de seu império para aprender a cantar uma canção de ninar com a voz trêmula. E uma mulher pode, sim, usar sua própria tragédia para decifrar a dor dos outros, encontrando nisso sua maior força e sua verdadeira vocação. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela solidão ou pela perda, nunca perde sua infinita capacidade de amar
E que o amor verdadeiro não é aquele que começa perfeito, mas aquele que sobrevive à tempestade. É o amor que se constrói nas madrugadas, numa melodia sussurrada e que se prova não com promessas, mas com a coragem de dizer eu errei e a generosidade de responder eu volto por eles e talvez por nós. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor que já passou. Às vezes, a vida nos apresenta a nossa maior bênção da forma mais desafiadora, no choro que ninguém consegue acalmar, na vaga de emprego que parece impossível. Se tivermos a coragem de atender a esse chamado, podemos encontrar não apenas a paz que tanto procuramos, mas a família que nunca soubemos que nosso coração precisava para se sentir completo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!